Você saberia me dizer o que é uma propriedade sustentável? É um movimento que está mudando a cara do meio rural. 90% é totalmente diferente de antes, né? Produzir com planejamento. Agricultores do extremo oeste buscam tecnologias para melhorar a eficiência na produção de grãos. Você tendo uma diversificação um pouco maior, o teu risco diminui um pouco. Escassez de milho no estado acende o sinal de alerta em todo o sistema. Onde está o problema? Tanto o milho como a produção do milho, tudo depende de logística. Fórum Mais Milho, realizado em Campos Novos, debateu quais caminhos devem ser seguidos. Existe sim um compromisso de que vai ser plantado e de que vai ser utilizado. O programa de hoje está versátil, eclético e cheio de inspiração. Então, se ligue no cooperativismo. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. O Sesc, Sescope Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. E Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Olá, amigo cooperativista. Pronto para mais uma viagem ao mundo do agronegócio? Então, vamos nessa! O sistema cooperativista, sob o guarda-chuva da Aurora Alimentos e a supervisão do Sebrae, tem levado ao meio rural uma atmosfera diferente. O projeto chamado de Propriedade Rural Sustentável busca melhorar a eficiência e a imagem das granjas, além, é claro, da gestão financeira. Quem passa pelo interior do estado nota, assim de cara, uma propriedade mais bonita do que a outra. Dá orgulho de ver. Dá ou não dá um orgulho imenso em ver uma propriedade bem cuidada? Onde todos os objetos estão no lugar, não há obstáculos pelo caminho, as placas indicativas te dão um norte e por aí vai. É uma beleza de se ver. Isso se chama propriedade rural sustentável. Mas para chegar a esse ponto, foi preciso vencer algumas barreiras. Por exemplo, melhorar a gestão, introduzir tecnologias de produção, processos de inovação e cuidar dos impactos ambientais. Feito isso, tudo certo. O número de propriedade que solicitou a certificação tem crescido a cada ano, mas entre 2017 e 2018 o salto foi extraordinário. Passou de 54 para 423. Isso mostra que o associado do sistema Aurora Alimentos já entendeu a necessidade de fazer uma boa gestão rural. O seu João Carlos é testemunha viva dessa transformação. Associado da Colácer, ele buscou capacitação, treinamento e escolheu vencer por seus próprios méritos. Hoje, a granja de terminação está um brinco, tudo na mais perfeita ordem. Antes, por exemplo, era uma propriedade que encaminhava, trabalhava, tinha lavoura pouca, mas tinha, e não tinha aquela organização, aquela limpeza, aquele pensamento de meio ambiente, cuidar do meio ambiente, uma propriedade sustentável, digamos assim, né? E hoje a gente vê que é totalmente diferente, né? Melhorou, digamos assim, não 100%, mas digamos 90% é totalmente diferente de antes, né? A propriedade herdada do pai, que também se chama João, ganhou características diferentes. Ela está mais eficiente, os resultados são visíveis, o trabalho de campo diminuiu, enfim, graças à orientação técnica da cooperativa, tudo melhorou. Hoje tem uma integração entre o técnico e o produtor, a cooperativa, que ocorre visitas frequentes para melhorar os pontos principais para ter resultado, né? Pensando numa parte ambiental, resultado em suínos e no geral da propriedade, né? Tem que andar as coisas bem encaminhadas. E ver que ele está investindo em melhoramento também, né? Isso, em melhoramento, né? Tudo arrumadinho, a gente vê tudo coordenado, tudo bom ali, né? A gente vê que é uma coisa muito bom, né? Para ele e para a Colácer também, né? Hoje a Colácer possui 4 associados com certificação Aurora e mais 4 em processo de análises de conteúdos. E assim será daqui para frente.
Essa certificação, ela está baseada no tripé, né? Econômico, ambiental, né? Econômico, ambiental e social. Então, a partir do momento que a propriedade está certificada, ela está dentro desse contexto, né? É uma propriedade rentável, né? É uma propriedade onde ela respeita questões ambientais, ou seja, produz, né, com responsabilidade ambiental, e ao mesmo tempo esse associado ele se envolve com as questões sociais da comunidade, da cooperativa, do município e assim por diante. Ter uma granja eficiente com altos índices de produtividade ajuda no resultado final. Mas viver em harmonia, sintonizado com o meio ambiente, bom, isso dá uma satisfação imensa. Produzir mais, melhor e com resultados. Quando o produtor catarinense monta seu planejamento de safra, ele precisa levar em conta todos os detalhes, principalmente aqueles agricultores que possuem pequenas propriedades rurais. Produzir grãos não é uma tarefa fácil, aliás, nunca foi. Além do planejamento, o agricultor precisa contar também com o bom humor de São Pedro. É que a cada safra um enorme ponto de interrogação paira sobre a cabeça do produtor rural. O jeito é olhar o mercado e aí se posicionar. Foi o que fez o seu Rogério. Ele jamais havia produzido trigo. O trigo, tão maltratado pelas políticas públicas do governo, que não protege os preços, ainda é um insumo essencial para o setor de panificação. Só a Auriverde, que produz farinha, consome por mês 40 mil toneladas e 70% desse volume vem de fora. Sabe por quê? Porque o produtor rural não tem incentivos. Mas um programa de incentivo desenvolvido pela Auriverde deu ao seu Rogério e aos demais associados garantias de preço, como explica o engenheiro agrônomo Thiago Kuhn. Faz palestras com o lançamento da campanha, né, do plano de tecnologia, né, tem incentivo para o produtor de trigo da Auriverde, né, então ele tem um plano de incentivo para quem é fiel à Auriverde com pagamento de R$2 a mais por saco de trigo na hora da colheita ao produtor fiel. Por que o senhor decidiu investir no trigo, já que o senhor sempre plantou milho e soja? Vamos por causa fazer rotação de cultura, né? Vamos tentar, né? Vamos ver se dá certo. De repente continuamos plantando, né? O senhor acha que o incentivo que a cooperativa dá também é um alento? Esse é um dos principais motivos, né? Que a gente, como a cooperativa precisa do trigo, né? Daí a gente tenta ajudar a cooperativa. Já o Cristiano, também associado da Auriverde, vive outra realidade. Ele possui aqui na região do extremo oeste mais de 100 hectares de área cultivável. São 65 hectares para a soja, 25 para o milho e outros 10 hectares para o feijão. Isso em 2 propriedades. Mas por que essa diversificação? Ele explica. Isso é uma coisa que você tem que levar em consideração, né? Porque se você apostar todas as suas fichas numa determinada cultura, aí se você não for bem sucedido nela, você pode no caso, ter uma perca muito grande, né? E assim você tendo uma diversificação um pouco maior, o teu risco diminui um pouco. Eles são também associados da Auriverde aí, e nós também prestamos o serviço para eles, né? Buscando sempre conciliar o melhor para ele, ver na verdade, qual que é a necessidade que ele precisa, né, ter de produto, de uma assistência que ele precisa, algo que precisa ser realizado na cultura. Com apenas 1,12% do território nacional, Santa Catarina pode se considerar um bom produtor de grãos. Tem a maior média nacional em produtividade de milho e a segunda de soja. Resumindo, tamanho não faz a diferença. Para o quadro Relembrando, a gente separou uma matéria feita em maio do ano passado, quando a Secretaria de Estado da Agricultura lançava o projeto InfoAgro. Vamos revê-la. O mundo do agronegócio catarinense na palma da sua mão. Criado recentemente, esse sistema integrado de informações vai se chamar InfoAgro. Ele foi idealizado pelo Instituto CEPA, o Centro de Pesquisa do Governo, e desenvolvido pela CIASC, o órgão de tecnologia do Estado. Nele, haverá uma série de dados com números da produção agropecuária e de políticas públicas voltadas à cadeia do agronegócio. Eu diria que esse sistema que a Secretaria da Agricultura implantou, ele revoluciona a informação agrícola de Santa Catarina.
junto com outros sistemas, inclusive os que a própria Ipagre tem, ele vai poder transferir e o produtor vai ter acesso à informação mais estratégica que ele precisa. Por exemplo, a dinâmica das safras agrícolas de Santa Catarina, a dinâmica de preços, qual é a realidade de preço que ele vive, que muitas vezes o produtor está no interior e não tem acesso, e a partir desse momento o produtor vai ter o empoderamento necessário para decidir melhor o que ele vai fazer com a realidade da unidade de produção dele. O software vai disponibilizar que todos os produtores ou empresários rurais possam acompanhar o desenvolvimento das safras de todos os municípios do estado. E também como anda a execução dos programas de fomento coordenado pela Secretaria da Agricultura. Nós estamos num tempo de que a informatização, a modernidade da informação cresce cada dia que passa. E o governo do estado precisa se conhecer melhor. As políticas do governo do estado precisam estar melhor informadas e mais unidas. A parceria que o estado tem, que a Secretaria da Agricultura tem com suas empresas vinculadas, que tem com as cooperativas, com as indústrias em Santa Catarina, com os produtores. Esse programa vai permitir que o cidadão, lá na propriedade dele, baixando um aplicativo, vai ter os dados que lhe interessam do agronegócio facilitados, ou ele vai baixar o site da Secretaria da Agricultura. Eu quero saber qual foi o índice de brucelose, de tuberculose nos últimos 12 meses. Eu quero saber os preços dos produtos por região. Eu quero saber quanto que representa o agronegócio para o estado de Santa Catarina. Quer dizer, ele vai ter todos esses dados. Nessa primeira etapa, o sistema terá informações sobre safras, preços, o SC Rural, o crédito rural e fundiário, do programa Terra Boa, o valor bruto de produção e todos os indicadores de desempenho da agropecuária. O InfoAgro, desenvolvido pela CIASC, é o embrião de um programa que deve ir muito mais além. O governo do estado de Santa Catarina está tendo a oportunidade de conectar as pessoas, isto é, conectar o governo e conectar as pessoas para que todo o estado de Santa Catarina, tipo o portal de transparência, todo o estado de Santa Catarina vai tomar conhecimento do agronegócio. Por que Santa Catarina hoje é um estado de ponta no agronegócio? Isto é, dados de quantos suínos foram abatidos, qual é a safra de milho, qual é a safra de feijão. Isso tudo vai estar inserido dentro deste portal. É uma ferramenta fantástica para integrar o governo. E isso foi idealizado dentro do CIASC. Ele vai servir a todas as secretarias. A Secretaria da Fazenda já está utilizando. Isto é uma ação de governo. O InfoAgro é mais uma ferramenta que promete revolucionar o campo catarinense. Depois dos comerciais, o papo é sobre a escassez de milho em Santa Catarina. Fórum Mais Milho tenta encontrar soluções para a necessidade das agroindústrias. Tanto quanto o produtor, a agroindústria, a indústria que consome o milho, que transforma o milho em ração animal, especialmente, grandes são os volumes, a promessa de que ainda sejam necessários volumes maiores. A outra seria a rota do milho vinda do Paraguai. Eu acredito muito, sabe, que ainda nesse primeiro semestre nós vamos comemorar juntos a primeira passada, o primeiro permisso, ou seja, o primeiro caminhão de maíz, de milho, que virá do Paraguai com destino a Chapecó, a Dionísio, a Paraíso, a Campos Novos, enfim, a Santa Catarina. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, Osesc, Sescope Santa Catarina, Sescope Nacional e Fertilizantes Fecoagro. Para que você precisa de crédito na praça? Para ser seu próprio chefe? Para trocar de veículo? Para viajar pelo mundo? Para reformar a casa? Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito.
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, é um banco de fomento que financia toda a cadeia do agronegócio. Desde a agricultura familiar, os produtores rurais e as cooperativas. O banco oferece crédito para investir nas propriedades por meio do Plano Safra. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. A OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, representa as cooperativas catarinenses. Além da representação e registro, oferece assistência aos 12 ramos de atividade econômica. São 263 cooperativas com 2,2 milhões de cooperados, gerando 60 mil empregos diretos e receitas de 32 bilhões de reais. OSESC, cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais e a FECOAGRO possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca FECOAGRO. Referência em proteína animal com cadeias robustas e bem estruturadas, Santa Catarina está enfrentando um dilema nesses últimos anos: a escassez de milho. Ora, o preço não ajuda, ora o mercado se mostra nervoso e por aí vai. Mas as lideranças catarinenses têm buscado alternativas para amenizar esse impacto. Entre elas, discutir projetos que ajudem a diminuir esse estresse comercial. Ele é da cor do ouro, exala um fascínio imenso, mas seu valor não acompanha esse assédio todo. Por isso, o queridinho das lavouras vai se tornando o vilão do mercado. Primeiro, porque as áreas plantadas de milho não crescem, ou crescem pouco. E segundo, porque entre os valores exigidos pelos produtores e o que é pago pelas agroindústrias não batem. E isso fez com que a cadeia de proteína animal se desequilibrasse. Apesar da boa notícia de que Santa Catarina aumentou a área plantada de milho com uma safra 11% superior do que a registrada em 2018, o estado ainda enfrenta inúmeros obstáculos. Afinal, temos excelência na proteína animal e isso impacta diretamente em toda a cadeia. Achar uma solução para o problema é o que se faz necessário. Por isso, o setor aproveitou o campo demonstrativo da Cooper Campus em Campos Novos para debater esse movimento. O projeto Mais Milho trouxe para a cidade gente experiente, vivida, conhecedora do sistema, além de produtores e agroindústrias. Uma das alternativas foi buscar nas culturas de inverno opções para não ficar totalmente dependente do milho. Os cereais de inverno, como o trigo e o triticale principalmente, a cevada também, são utilizados no mundo inteiro para alimentação animal, através de ração para suínos, aves e o gado leiteiro. E nós aqui não temos essa tradição, porque o Brasil tem déficit de trigo para fazer panificação, para farinhas e de consumo humano. Então nós só tínhamos até aqui destinado triguilho, que seria aquele que não dá qualidade para panificação para alimentação animal. Mas nós estamos propondo que nos dois estados do sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde não se consegue fazer o milho safrinha, porque o inverno chega muito cedo, depois das culturas de verão, aproveitar melhor essas áreas de terra, oferecer mais uma opção de renda ao produtor para colher grãos que vão para a alimentação animal. Temos consciência que nós nunca vamos ser autossuficientes. E temos que encontrar caminhos que viabilizem esse produto, está à disposição da demanda catarinense da maneira mais fácil, mais econômica, e é por isso que nós temos que elogiar aqueles que estão promovendo esse evento, porque nós temos a certeza absoluta que é o terceiro encontro, ainda não temos um caminho definitivo, mas nós vamos encontrar. Santa Catarina não pode perder tudo aquilo que conseguiu no longo dos anos, que é uma tradição
de grande produtor de pequenos animais, com a sua qualidade sanitária que favorece as exportações, e o milho não pode ser um limitante. Nós temos que, ou através do milho, através de sucedâneos de milho, chegarmos se não sermos autossuficientes, mas que nós tenhamos uma segurança na produção ou então no fornecimento desse precioso cereal aqui no nosso estado. A rota do milho, que prevê a importação do Paraguai, passando pela Argentina, entrando no Brasil por Dionísio Cerqueira, é outra opção. Um caminho viável e bem próximo de se tornar realidade. A persistência, ela é primordial nesses momentos, né? A gente já avançou muito, mas ainda não conseguimos passar com o primeiro caminhão, né? Tem algumas licenças ambientais que foram superadas, né? Mas agora a balsa, efetivamente, quinta-feira que vem, ela entra no rio e chega a Itapúa, que é o porto que vai fazer essa passagem do Paraguai para a Argentina. Eu acredito muito, sabe, que ainda nesse primeiro semestre nós vamos comemorar juntos a primeira passada, primeiro permisso, ou seja, o primeiro caminhão de maíz, de milho, que virá do Paraguai com destino a Chapecó, a Dionísio, a Paraíso, a Campos Novos, enfim, a Santa Catarina. O fórum discutiu também a importância de produzir milho. Mas, se a conta não fecha, por que continuar plantando? O produtor explica. A milho é uma cultura que ela entra no esquema da rotação da lavoura, né? E ela, além dessa rotação, diminui o número de doenças na questão das leguminosas, soja, feijão. Então é uma cultura que o produtor, no mínimo, tem que 25% a 30% tem que fazer esse plantio. Após a adoção do plantio direto e a adoção de novas tecnologias que vão sendo feitas, como a fertilização, a agricultura de precisão, as novas tecnologias dos híbridos novos, creio que nós produtores temos cada vez mais plantar milho, porque ele faz parte do sistema, faz uma reciclagem de palha, põe incremento de palha no sistema e também, acima de tudo, nossas produtividades aqui na nossa região estão muito satisfatórias. Um exemplo, esse ano vamos colher mais de 13 toneladas de milho e isso aí, queira ou não queira, tem remunerado muito bem o produtor. O presidente da Cooper Campus, Luiz Carlos Quioca, anfitrião do encontro, levou para o debate um tema pouco difundido: a criação de uma bolsa de negócios. Que a indústria fizesse a aquisição antecipada e que trabalhasse tipo a soja, fizesse tipo uma bolsinha do milho aqui em Santa Catarina, como é feita hoje no soja no mundo. Você pode plantar soja hoje e vender, não precisa nem plantar, você pode comercializar soja em 2020, 2021. Então é isso que eu acho que está faltando um pouco, esse entrosamento com a liquidez do produto, para o produtor também se entusiasmar um pouco mais para plantar. Já o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, quer ser o mediador desse movimento. A minha proposta, inclusive, é de sentarmos, a Secretaria vai estar chamando, né, os diversos atores desse processo, conversando, né, inclusive com os pesquisadores, para que a gente possa dizer o seguinte: olha, existe sim um compromisso de que vai ser plantado e de que vai ser utilizado. Pelo menos esse compromisso, porque eu acho que não dá para desafiar o produtor dele plantar e depois não ter mercado, e não dá para dizer para a agroindústria vai ter e depois não tem produto. Então eu acho que temos que sentar todo mundo em conjunto para discutir e tratar desse assunto. E as agroindústrias do estado, que hoje consomem por dia 19 mil toneladas de milho, como vem esse desequilíbrio no sistema? Tanto quanto o produtor, a agroindústria, a indústria que consome o milho, que transforma o milho em ração animal, especialmente, grandes são os volumes, a promessa de que ainda sejam necessários volumes maiores. Então todo movimento que seja dado, voltado a termos uma produtividade melhor, ampliação de área, que isso possa ter milho mais próximo do seu consumo, da sua transformação, todos esses movimentos são altamente válidos. A logística no setor de commodities é muito importante. É questão de custo, tanto o milho como a produção do milho, tudo depende de logística e quanto melhor nós tivermos uma estrutura, melhor vai ser o custo, melhor nós vamos ter a competitividade. Isso vai ajudar muito a nossa cadeia e vai trazer valor agregado para o estado de Santa Catarina, que é um estado de excelência em produção agropecuária. O produtor quer receber um pouco mais, a agroindústria paga pelo mercado. Como equalizar isso tudo?
Essa é sempre a eterna briga, a negociação, né? Eu quero comprar por menos e quero vender por mais, mas aí que está, eu acho que um outro foco, e Santa Catarina tem excelência nisso, é exemplo, é as parcerias que as agroindústrias fizeram na produção dos suínos e aves, e essa experiência tem que ser levada para o nosso produtor interno de milho, para que ele se sinta seguro e incentivado a produzir milho. 4 milhões de toneladas. Esse é o déficit catarinense. Essa é a dor de cabeça de toda a cadeia. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela companhia. Foi muito bom revê-lo. A todos, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!